Então, ótima tarde a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, já estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com os nossos convidados. Eu e o Daniel Morales vamos receber por aqui hoje o Yuzo Breyer, ele que é analista da Trígono Capital, e também o Merrana, que é sócio da FI Investimentos. Vamos ter bastante assunto para falar com eles, porque as bolsas estão movimentadas nessa terça-feira, principalmente, claro, pelo fato do presidente do Banco Central, Jerome Powell, do Banco Central americano, do Fed, Jerome Powell, estar falando ao Senado, né? Ele está fazendo um discurso, está sendo sabatinado lá no Senado dos Estados Unidos, depois do presidente norte-americano Joe Biden reconduzi-lo ao cargo de chairman lá do Fed. E aí eu separei alguns dos principais trechos, porque no comecinho da fala do Jerome Powell, a gente viu uma pressão sobre as bolsas americanas, as três, né, tanto a Nasdaq, quanto o S&P, quanto o Dow Jones, né, os três índices lá americanos, caindo, né, e ampliando perdas ao longo desse comecinho de fala do Jerome Powell. Porém, conforme ele foi falando, conforme ele foi se explicando, conforme ele foi apresentando argumentos, as bolsas americanas adotaram um tom mais otimista. E o tom otimista das bolsas americanas está fazendo com que elas subam nesse momento. Dow Jones está subindo 0,06, é uma leve alta, uma ligeira alta, mas está subindo. O S&P está subindo 0,48% e a Nasdaq agora sobe 1,33%. Entre os principais temas que o Jerome Powell falou, ele falou sobre retirada de estímulos, ele falou sobre venda, né, dos ativos, baixar um pouco ali o balanço patrimonial, falou a respeito também sobre elevação de juros, e essa questão da elevação de juros acabou agradando o mercado, né, porque diz que vai fazer a elevação de juros, mas isso vai ser discutido ali entre os membros do Fed, ainda não existe consenso de quando vai fazer a elevação, que isso provavelmente vai ser tratado ali nas próximas reuniões. Aí eu trouxe algumas aspas ali, alguns dos principais destaques que o Jerome Powell falou. Ele falou que existem gargalos na cadeia de produção, essa questão da inflação, né, acaba sendo bastante importante a ser levado em conta lá nos Estados Unidos. Ele falou que existe um desequilíbrio bem forte ali entre oferta e demanda, mas que se for vista aí uma inflação persistente e tiver que subir juros, vão subir juros assim que necessário, porque a estabilidade de preços é importante para conquistar uma expansão econômica longa. Por isso o Fed vai usar os instrumentos para combater essa inflação. O Jerome Powell falou também que provavelmente vão permanecer numa era de juros muito baixos, né, e que está monitorando a forte alta de salários. Powell disse que a economia não demanda mais política altamente acomodatícia e que esse é o exato momento para começar a reduzir essa política acomodatícia, ou seja, uma perspectiva aí de elevação de juros. Então, ainda sobre inflação, Powell falou que foi usado lá atrás o termo transitório, né? A gente fala bastante sobre essa questão da inflação transitória, que tem sido colocado há bastante tempo, desde o ano passado, essa situação de transitória. O Powell falou que essa palavra específica foi usada porque eles pensavam que não duraria tanto tempo. Só que isso não ocorreu, então acabaram tendo que retirar, né, dos comunicados, retirar das atas essa palavra transitório. E diz que não tem visto progresso na resolução dos gargalos da cadeia produtiva, por isso que acontece aí toda essa movimentação da inflação. E aí ele falou, se a inflação persistir, a gente vai ter que adotar uma política monetária mais dura. E aí, existe essa questão também de que muitos atores do mercado estavam falando sobre a seguinte situação: a partir do momento em que o tapering for concluído, com que for retirados os estímulos, né, a injeção de liquidez na economia, provavelmente o Fed vai começar a reduzir o seu balanço patrimonial, vai começar a fazer um processo de venda de ativos. E aí o Powell falou que é o seguinte:
que existe uma série de reuniões ainda pela frente e que ainda não foi tomada nenhuma decisão sobre essa redução no balanço patrimonial, que vai acontecer uma redução dos estímulos, só que ainda não existe bater um martelo sobre quando vão começar a vender, quando vai começar a reduzir o balanço patrimonial. O Powell até salientou que o tamanho do balanço patrimonial americano nesse momento está maior do que o nível adequado, ou seja, sinalizando que houve uma compra muito forte de títulos, né, ao longo de todo esse período da pandemia e que agora talvez sinalize um momento para começar a reduzir o balanço patrimonial, mas que vão fornecer com mais clareza detalhes sobre o tapering, sobre redução do balanço patrimonial nas próximas reuniões, em breve, porque nesse momento onde ele está sendo sabatinado no Senado, ele não quer fazer nenhum tipo de antecipação ao FONC, que tem reunião mais para frente, ou seja, o Jerome Powell deu indícios, falou algumas questões ali sobre inflação, falou sobre também gargalos na cadeia produtiva, falou sobre uma possibilidade de aumento de juros, porém ele falou, vamos com calma, porque isso tudo vai ser tratado ali nas próximas reuniões do FONC. Ou seja, isso acabou impactando o mercado, a gente estava vendo as bolsas americanas caindo, agora as bolsas americanas sobem. E sabe o que impactou também essa fala do Powell? No dólar. O dólar agora está sendo cotado aos R$ 5,60, com uma queda de 1,11%, uma queda bastante importante no dólar nesse momento aqui no Brasil. E a Bolsa Brasileira, com essa movimentação toda, dólar caindo, uma menor aversão ao risco, a Bolsa Brasileira sobe 1,47% nesse momento, bastante levada aí por siderúrgicas, levada por bancos, levada também, principalmente bancos digitais ali, né? Também o setor de varejo está puxando a Bolsa, vários setores ali em alta. Alguns setores, principalmente frigoríficos, a gente vê aqui em baixa. Santander, também tem B3 caindo, Embraer, algumas empresas exportadoras e que a gente sempre fala, né, que acabam dependendo de um dólar mais alto para ter mais bons negócios. Agora, quando o dólar caindo, essas empresas acabam apresentando uma queda também no índice da Bolsa Brasileira. Bom, feito esse preâmbulo aqui, explicadas todas essas questões, a gente segue acompanhando, claro, a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, lá nos Estados Unidos, lá no Senado americano, mas nós temos mais notícias também e que acabam impactando também toda essa movimentação da Bolsa Brasileira. O Daniel Morales, a quem eu desejo uma ótima tarde aqui, já vamos trazer na tela o Daniel Morales, boa tarde mais uma vez para você. Você tem também os números do IPCA, né, Morales? Isso acabou trazendo bastante movimentação aí na Bolsa e também em algumas questões de curva de juros, né, Morales? Como que vieram os dados aí do IPCA que foram divulgados hoje? É isso aí, Felipe. Boa tarde mais uma vez para você e também para quem agora está ligadinho aqui no BMC Market. O índice de preços ao consumidor amplo, né, foi divulgado hoje com uma desaceleração no mês de dezembro. O número ficou em 0,73%, pouco abaixo do 0,95% em relação a novembro. O consenso do mercado era que tivesse uma desaceleração para 0,65%, mas a inflação acabou contrariando as expectativas e fechando o ano nos 2 dígitos. No ano, o IPCA fechou em 10,06%. Todos os 9 grupos de produtos e serviços tiveram alta em dezembro. Analistas já prevêem uma maior pressão sobre os juros na próxima reunião do Banco Central. O presidente Roberto Campos Neto vai ter que dar explicações sobre os motivos que deixaram a inflação acima da meta. O teto era 5,25%. Felipe. Pois é, Morales, mais notícias aqui que acabam mexendo com o mercado. A Petrobras anunciou hoje um reajuste de preço no diesel e também na gasolina. Já a partir de amanhã, o preço médio da gasolina passa de R$ 3,09 para R$ 3,24 por litro, e isso é o preço nas distribuidoras. O diesel, por sua vez, vai passar de R$ 3,34 para R$ 3,61. Esse foi o primeiro aumento depois de 77 dias
Mas a gente lembra também que no dia 15 de dezembro do ano passado, a Petrobras reduziu em 10 centavos o preço da gasolina. Agora, ela volta a fazer um reajuste seguindo a paridade internacional do petróleo. A commodity tem apresentado alta nas últimas semanas no cenário internacional. Daniel Morales. E aí a gente vê essa movimentação de algumas empresas, né, ligadas ao petróleo também, né, a Petrobras. A gente fala, né, bastante sobre Petrobras, que acaba tendo bastante movimentação, e esse anúncio parece que animou os investidores, viu, Morales? Petrobras, a Petri 4 está subindo 2,61% e a Petri 3 está subindo 3,35%. Então os investidores parece que ficaram bem animados aí com essa possibilidade de aumento. E claro, quando aumenta o valor nas distribuidoras, aumenta também o lucro ao acionista, né? E é uma coisa que a Petrobras acaba fazendo, essa distribuição por meio de dividendos também, né? Exatamente, já começa a mudar, né, a cara do mercado. Logo com essas informações. Aliás, já foi dada essa informação, teve também o Fed agora há pouco, e isso tudo mexe com o mercado. Você vê que o Ibovespa, por exemplo, está subindo agora 1,47%. Começou o dia não tão alto assim, mas começou até com uma pequena alta e agora chega aos 103.442 pontos. Aproveitando que você estava falando sobre isso, Felipe, eu vou dar só um giro aqui nos papéis para ver como é que estão os números nesse momento, antes da gente chamar o Yuzo, que já está quase preparado aqui para entrar ao vivo com a gente. Pets está subindo agora 7,64%, tem Melios subindo 7,72%, AP Vida agora 6,60%, 3R Petroleum aí vai subindo 6,14%, Natura 5,87%, o grupo Notre Dame Intermédica com 5,67%, PetroRio Prio 3 com 5,71%, tem os Minas com 5,20%, Lojas Americanas está subindo com 4,72%, Companhia Siderúrgica Nacional com 4,61%, Cosan 4,66%, BID 11, o Banco Inter com 4,05%, Positivo também com 3,76% e Americanas SA subindo agora 3,83%. Entre as baixas aqui, a gente tem aqui a BRF com 2,55%, BIF 3, Minerva aqui caindo 2,35%, Marfrig 2%, Santander caindo 1,30%, a B3 com 0,89% de queda, JBS com queda de 0,70%, Bradesco recuando 0,69%, Embraer 0,59%, a Copel com 0,49%, CSNA também caindo aqui 0,48%, a Sabesp também recuando 0,46%, BB Seguridade 0,36%, Ambev está caindo agora 0,36%, Taesa com 0,36% também, e é isso aí. O dólar está caindo agora 1,09% aos R$ 5,62. Felipe Nascimento. É isso aí, Daniel Morales. A gente tem várias informações aqui para passar. Vamos dar uma passadinha no chat para ver quem está nos acompanhando aqui, enquanto a gente aguarda aqui um posicionamento. O especulador falando, bolsa para cima, dólar para baixo, juro para baixo, EWZ sobe, emergente sobe. Ó, o especulador aqui vendo toda a movimentação do mercado. A Roberta Dourada falando que era 4 mesmo os filhos da grávida de Taubaté. Rui das Neves por aqui, o MPK, falando que o Gani só lá em Miami Beach. Gustavo Henrique por aqui, o Nilo entre a cruz e a espada, o Isaías Melo falou que a alta de Petra é saudável, mostra que não está ocorrendo interferência, os dividendos estão garantidos. Olha só, Daniel Morales, o pessoal aí tem visão boa, né? Pelo menos os investidores têm uma visão boa e importante sobre essa questão aí da Petrobras, da elevação, né? Enquanto na ponta final, né, para os consumidores, o pessoal acaba ficando meio rabugento, sem gostar muito, porque vai com certeza haver uma reação em efeito dominó, digamos assim, né? Porque aumenta na distribuidora, aumenta no posto de combustível, aumenta para o consumidor final. Aí o que aumenta mais, Daniel Moraes? Aumenta preço do táxi por causa do quilômetro rodado, aumenta preço do
do transporte por aplicativo, preço do frete, Aliás, tudo que precisa de combustível vai aumentar em reação em cadeia, né, Daniel Morales? Aliás, esse de transportes por aplicativo, olha, tô para ver o aumento absurdo que você vê agora aqui, pelo menos a gente aqui que trabalha aqui, a gente sente muito isso aqui na região do Itaim, que é uma região, né, nobre, né? E a gente sente aqui bastante o preço que antes era mais em conta, agora por aplicativo subiu absurdamente. Sim. Tanto que o pessoal tá pegando ônibus mesmo, que por enquanto ainda não subiu. Não, Morales, e até na questão assim, de alimentos, né? Você vê o pessoal fazendo entrega com moto, com carro também, né? Mercado, uma série de coisas depende de combustíveis, verdade, né? Então, não só a gasolina, mas o diesel, mas é o que eu estava falando, esse é um efeito colateral do aumento do preço dos combustíveis. Agora, o acionista de Petrobras, ou pelo menos o acionista que está de olho nos dividendos, está de olho no fluxo de caixa da empresa, está de olho no balanço saudável da empresa, aí acaba gostando também dessa elevação no preço, né? Depois de 77 dias. É bom ressaltar, porque teve aquela redução, né? Quando o petróleo estava naquela de baixar um pouco, de perder um pouco de ganho no cenário internacional, então já viu, né? Então, não, e aí tem comentários aqui interessantes aqui do chat do Rodrigo, que falou: interferir ou congelar preços tem efeitos muito piores, sim, com certeza. É o mesmo aqui da Roberta Dourado, que fala: o congelamento de preços já deu errado tantas vezes que eu nem sei como ainda se cogita. Pois é, esse é o problema, né? Se interferir também é um problema, imagina como está a situação hoje. Se interferir vai ficar pior ainda. Mas a gente tem que mostrar, né, a situação que não está fácil e a gente está sentindo na pele. Aliás, todos nós estamos sentindo na pele esses aumentos, né, Felipe? Exatamente, Daniel Morales. Vamos chamar o nosso primeiro convidado de hoje, o Zô Breyer. Ele está aqui já preparado para bater um papo com a gente, ele que é analista da Trigo no Capital. E o Zô, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Prazer falar contigo novamente. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui de novo. É sempre bom conversar um pouco de mercado com vocês. Queria começar falando contigo, Yuzo, sobre a Aura Minerals, né? A empresa divulgou uma prévia operacional hoje cedo com recorde de produção de ouro em 2021. E isso acabou até animando, né, os atores ali do mercado. Eu queria saber como que você avalia esse crescimento de Aura no ano passado e, claro, como que você vê as perspectivas para a empresa agora nesse ano de 2022. Eu acho que a empresa ela sofre de uma desconfiança muito grande do mercado, basicamente por conta do setor dela, né? É um setor que é arriscado, muitas vezes você tem que explorar realmente para saber se tem reserva ou não, né? Então, exige ali um nível de investimento razoável até você conseguir comprovar realmente a viabilidade de uma determinada mina, né? E isso causa uma grande margem para erros, claro, como qualquer outra empresa exploradora, apesar dela já comprar as minas que estejam funcionando, né, então ela não é exatamente uma empresa exploradora, ela muitas vezes compra umas minas que já estão em uma situação menos favorável, né, digamos assim, e aí, como eu falei, causa margem para erros, que foi o caso de uma mina recente que ela tinha adquirido, que ela percebeu que não era viável a exploração, né? E aí o mercado bateu bastante no papel e se criou um clima de desconfiança que já não era dos melhores por conta dela ser uma small cap, com pouca cobertura, né? Enfim, então já era uma empresa meio obscura e também essa questão da mina de não ter viabilidade comercial acabou afetando um pouco a percepção do mercado, né? Dito isso, ela é uma empresa impressionante, né? O trabalho que eles fizeram de turnaround na Aura é um trabalho assim de livro, realmente muito bem executado, e eu acredito que eles devam continuar fazendo esse trabalho, né? Então
eles têm um histórico muito bom de taxas de retorno nos seus investimentos, né, nos seus projetos, e não é um erro que vai acabar com a empresa, né? Muito pelo contrário, eles já começaram a investir em outros projetos, e eu acho que esse último resultado de produção foi só um reflexo, né, do bom trabalho que a empresa vem fazendo. Inclusive, com algumas contas rápidas, eu acho que dá para ter um retorno bem favorável na Aura se o investidor tiver um pouco de paciência. E usou ainda nesse assunto da Aura, né? Ela distribuiu aí cerca de 85 milhões de dólares em dividendos no ano passado. E a empresa já entrou em algumas carteiras recomendadas justamente com o foco em recebimento de dividendos. Com essa produção recorde, mais dinheiro entrando em caixa, você acha que a Aura ela pode ser uma grande pagadora nesse ano? O investidor ele pode aproveitar o pagamento e ainda a valorização do ativo? A tendência é essa, mas depende bastante de determinados projetos, né? Então, às vezes ela pode encontrar um projeto que exige um investimento maior e aí decidir não distribuir esses dividendos para reinvestir na própria empresa, né? Então, vai depender da aparição, né, do surgimento desses novos projetos, mas tudo mais constante, né? A tendência é que ela seja uma grande pagadora de dividendos, principalmente nesse patamar do ouro e do dólar, né? Porque ela é uma empresa que tem as minas principalmente em países subdesenvolvidos, né, com a moeda fraca, e o dólar nesses patamares, com os custos em moeda fraca, pode, ajuda bastante a empresa, né? Então, a tendência é ela ter, ser uma grande geradora de caixa, e por conta disso ter esse dinheiro sobrando que ela pode usar tanto para reinvestir, quanto para pagar dividendos, né? E o fato dela ter um múltiplo baixo, se o payout dela for razoável, o dividend yield fica bastante alto, né? E atrativo para o investidor. Num ano aí que a bolsa caiu 12%, né? 2021 a gente viu esse movimento, o índice Small Caps recuou cerca de 16%. A Ferbasa acabou tendo um desempenho bastante forte, né? Subiu mais de 160% no ano passado. Queria saber quais fatores você atribui essa alta, o preço das commodities seria um desses fatores aí que ajudou bastante? Aqui na Trígono, a gente, todo mundo sabe, né, que a gente tem uma posição bastante grande na Ferbasa e a gente tem uma visão bastante construtiva, na verdade, com commodities no geral, né? Então, não só as commodities da Ferbasa, como diversas outras commodities, a gente tem uma visão bastante construtiva para esse ano e para os próximos, né? E assim, o que se deve entender para argumentar nesse sentido, né? Numa visão mais otimista no preço das commodities. Eu acho que ESG e os juros negativos são pontos, acho que focais nesse aspecto. Então, o que determina o preço das commodities é oferta e demanda, né? Todo mundo sabe. E eu acho que nos dois aspectos, as commodities elas estão com uma tendência de alta, ou pelo menos de estabilidade, ou seja, sustentabilidade dessa alta que já teve, né? Então já teve uma alta bastante grande, vocês estavam até comentando, né, do preço do combustível, enfim. Então, toda essa alta que teve, seja do petróleo, seja de minerais, é claro que uma ou outra, né, pode ser que não obedeça essa dinâmica mais geral que eu vou falar, mas a gente está bastante otimista com as commodities e a sustentabilidade desses preços, ou às vezes até aumento, por conta desses dois fatores, ESG e juros negativos, né? Então, o ESG ele impacta bastante o investimento, né? Então, antigamente, em diversos países desenvolvidos e emergentes, você podia, assim, uma empresa multinacional podia ir lá e explorar sem muitos problemas, né, sem muita dor de cabeça, diversos recursos minerais ou petróleo, enfim, recursos naturais da região. Hoje em dia já não é mais bem assim, né? Então, se você for olhar o Canadá, por exemplo, que é um mercado conhecido, né, um país conhecido pelas suas minas e explorações de recursos naturais, hoje para você conseguir uma licença para explorar uma mina de ouro no Canadá, enfim, é uma burocracia assim infernal. Então você vai ficar 3, 4 anos lá para conseguir uma licença ambiental, às vezes até mais.
Então, é uma questão complicada essa questão das licenças ambientais, né? Isso já causa uma dificuldade grande. Aí você, depois de conseguir a licença, você tem que ter o dinheiro, né, para você poder investir nos diversos projetos. E aí, de onde você tira esse dinheiro? Geralmente, ou a empresa tira de captação via equity, né? Então, capta lá no mercado financeiro via ações ou private equity, enfim. Ou ele pode financiar via bancos, né? Mas a gente vê que cada vez mais bancos e cada vez mais fundos de investimento e private equities têm uma preocupação ESG muito grande. Então, uma empresa de óleo hoje, né, de petróleo, vai captar dinheiro no mercado, é uma dificuldade imensa que se encontra, né? Imagina carvão, né? Carvão pior ainda, né? Carvão já está com uma marca, né? Então, ninguém mais quer investir. Virou praticamente uma empresa de tabaco, né? Que é como se fosse assim, vista com maus olhos. Então, essa dificuldade de conseguir financiamento, mais a dificuldade das dificuldades regulatórias, né? Sejam ambientais ou outros tipos de regulação, está dificultando bastante o crescimento da oferta desses produtos, né? E aí você tem que, além disso tudo, a China, ela está dificultando um pouco a questão da produção das commodities eletrointensivas, né? Então, o que está acontecendo na China pode parecer confuso, né? Porque a China, ela dá sinais mistos, digamos assim, né? Então, uma hora ela está restringindo a produção das eletrointensivos e deixando o carvão flutuar. E outra hora ela está cortando o preço do carvão, né, porque muitos dos preços na China são regulados, né, então o governo ele tem uma palavra muito forte sobre os preços lá, e aí às vezes a China diminui muito o preço do carvão e diminui as restrições das produções das indústrias eletrointensivas, né. Então parece que é uma coisa meio confusa, não se sabe muito bem o que a China está fazendo, até por conta da falta de transparência, né, que o país tem. Mas se você for olhar, assim, se você for tentar enxergar de uma perspectiva mais macro, né, assim, de uma perspectiva mais de longo prazo, eu digo, faz total sentido. Então, o que a China está fazendo, ela está manejando de uma forma controlada em uma direção que ela quer chegar, né? Então, hoje a China ela tem um PIB muito dependente de construção civil, e empresas eletrointensivas, muitas vezes relacionadas com essa construção civil. Então, a indústria de aço, indústria de concreto, enfim, eles atendem ali muito da construção civil da China, e boa parte do PIB chinês, do crescimento exponencial, né, que a China tem vivido nos últimos 30 anos aí, também, em parte, tem vindo desse crescimento, dessa parte do setor econômico chinês. E aí o que o governo está tentando fazer é depender menos desses setores para poder crescer a economia chinesa, né? Então ele está querendo mudar um pouco o mix econômico chinês e diminuir um pouco a participação desses setores na economia. Só que ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, eles também têm que atingir as metas de crescimento econômico. Então é como se fosse uma parte do PIB chinês ter um crescimento fácil e rápido, mas ao mesmo tempo é um crescimento que eles não querem tanto, né? É um crescimento menos desejável. E aí você tem a outra parte do PIB chinês, que seria tecnologia, varejo, né? Ou indústrias que têm uma tecnologia maior, eles querem que esses setores cresçam mais, mas eles têm que calibrar, né? Uma hora eles estão deixando o preço do carvão ir um pouco mais para cima, deixando a energia mais cara, e aí essas empresas da economia antiga, digamos assim, né, essas empresas elas sofrem um pouco, e aí as outras partes conseguem tomar um pouco o share, né, o segmento ali do PIB que a economia antiga ocupa. E aí eles vão meio que tentando fazer isso de forma controlada, né. O que acontece é que eles também fazem isso muito via crédito. Então, os bancos estatais chineses, eles têm um mandato ali, né? Muitas vezes o governo ele orienta, né, qual segmento
o banco tem que dar crédito, e aí eles davam muito crédito para a construção civil, que é um setor altamente alavancado, né? Eles precisam de muito crédito. E aí eles começaram a diminuir um pouco, desinflar, né? Esse crédito, essa alavancagem do setor de construção civil, e a gente viu o resultado, né? Com algumas construtoras chinesas em default. Então, eles têm que fazer isso com muita calma, mas a tendência é muito clara. A tendência é que a China tente se desvencilhar um pouco desses setores. E aí isso abre uma oportunidade muito grande para outras empresas desses mesmos setores ao redor do mundo, porque a China ela sempre foi uma grande provedora, né, nos últimos 30 anos, de desinflação para o mundo relativo a essa parte da economia. Então, o aço, esses produtos mais eletrointensivos, ou as próprias ferroligas da Ferbasa, né, já que a pergunta inicial foi sobre a Ferbasa, eu estou um pouco devagando aqui, mas esses produtos eletrointensivos, ou seja, a soda cáustica da Unipar, por exemplo, eles têm uma oportunidade muito grande de valorização, né? Porque a China, por essa tendência estrutural, ela está diminuindo a oferta e o crescimento da oferta, né, nesses setores, e aí essas commodities eletrointensivas estão subindo de preço absurdamente. Então, se você olhar qualquer uma dessas que eu falei, seja o ferro-cromo, o ferro-silício, a soda cáustica, o alumínio é outro, né, que é a commodity da CBA, todas essas commodities elas sobem muito. Então, são meio que todas parte de uma tese, a mesma tese de investimento, que é a descarbonização da China, né? Então, ela está tentando, quando ela tenta passar essa parte do share econômico deles, dessa indústria antiga para a indústria mais nova, passa também por um processo de diminuição do uso do carvão na China, né? Então, ao mesmo tempo que eles estão tentando fazer isso, eles também estão tentando diminuir a eletrointensividade da economia deles e passando uma parte dessa energia para energia limpa. É claro que eles têm que fazer isso aos poucos, como eu falei, mas eles estão fazendo isso e cada vez que eles fazem mais isso, a energia fica mais cara, né? Então, quando você passa de um share ali, por exemplo, de 5% de energia solar para 10% de energia solar, automaticamente a sua energia fica mais cara, né? Tudo mais constante. Então, todo esse processo torna a energia mais cara, torna as commodities mais caras, eletrointensivas, né? E aí, todas essas outras empresas, a Ferbasa, a CBA, a Unipar, elas conseguem ter uma valorização grande. Eu não estava divagando, não. A gente estava prestando atenção aqui. Aula, né, falei da commodity mais relacionada, claro, com a Ferbasa, mas aí você já expandiu a nossa visão aqui, inclusive falando sobre esses efeitos pontuais em China, né, Dandian Morales? Exatamente. Aliás, falando nisso ainda, né, Yuzo, como é que está a perspectiva para a empresa neste ano, né? Mesmo com essas volatilidades esperadas para a Bolsa e com um impacto maior sobre as small caps, a Ferbasa ela pode ver um desempenho tão bom quanto o do ano passado? A empresa ainda é uma das mais queridas aí da Trígono? Em termos de... sim, a Ferbasa ela é a maior posição aqui, né, da gestora como um consolidado, né? Isso não é segredo, acho que a maioria das pessoas sabe disso, que conhece a gente, mas a Ferbasa a gente ainda está super otimista. Em termos de operação, né? A gente acredita que esse ano assim seja um ano histórico para a empresa, né? Então, que ela deve obter aí lucros operacionais bastante altos. A gente acredita que sejam melhores, né, do que o ano passado, porque o ano passado ainda teve ali o começo do ano que as commodities relacionadas ainda não tinham valorizado tanto, né? Então a gente acredita que esse ano aí tenha tudo para ser um ano bastante interessante para a Ferbasa. E aí acho que um ponto a se observar é onde a Ferbasa vai utilizar esse dinheiro, né? Ela vai gerar muito caixa, ela não precisa pagar, ela não está alavancada, né? Então é interessante observar o que ela vai fazer com esse dinheiro, quais investimentos ela pode fazer
ou se ela vai distribuir dividendos. E a gente acredita que tenham vários investimentos que sejam bastante interessantes para a empresa, né? E aí pode ter alguma surpresa positiva nesse sentido, mas aí a gente tem que aguardar, né? Maravilha. Ô Yuzo, tem perguntas aqui para você no nosso chat, mais relacionadas, inclusive, à primeira empresa que a gente estava comentando, que é a Aura, né? A Rita perguntou se vocês têm Aura na carteira, se vocês têm algum dos fundos aí, aporte, posição em Aura. Tem um fundo que a gente tem em Aura, sim. Dá até para olhar lá na CVM, mas tem sim. Tem um fundo que tem Aura na carteira. Maravilha. É uma posição pequena, tá? Não é um dos principais cases da Trígono, não. Não, maravilha. E o Frederico está perguntando se você sabe responder de onde vem a demanda para sustentar o preço do ouro nesse patamar. É mais reserva de valor diante de toda essa questão que está vivendo aí, Yuzo? A demanda do ouro é basicamente reserva de valor, né? Claro que você tem uma demanda industrial, né? Então o ouro é utilizado também na produção de diversos componentes, né? Que é um metal com característica bastante rara, né? Porque ele tem aquelas características de metal, né? Condutibilidade, dutibilidade, enfim. E aí ele é um metal bastante especial com essas propriedades, e aí ele é muito utilizado na indústria. Você pode até ver que muitas vezes o cabo HDMI é dourado, assim, muitas vezes aquilo lá é ouro. Joias também, né, muito, muito utilizado, mas basicamente boa parte da demanda é a questão da reserva de valor, né? E aí num cenário desse de juros negativos, o ouro, assim como muitos dizem, né, aí isso daí é contestável, né, porque o ouro está aí há milhares de anos e o Bitcoin está há pouco tempo, né? Mas aí o Bitcoin é um candidato, né, a ser também uma reserva de valor, assim como o ouro. A única questão que eu sempre ouço é só que Bitcoin, criptomoeda, acaba sendo uma reserva de valor, mas a volatilidade tem que ter estômago para conseguir ficar posicionado ali, porque às vezes esse negócio, né, alguns criptoativos, principalmente, acabam tendo bastante volatilidade e dando dor de cabeça para os investidores. Mas é isso aí. Ô Yuzo, só para a gente finalizar aqui, queria pedir a gentileza de você deixar as considerações finais aqui para o nosso telespectador, já agradecendo, claro, a sua presença aqui e todo o time da Trígono, sempre solícito ao dar entrevista aqui para a gente. É sempre um prazer estar aqui, né? Eu gosto bastante do programa, eu sempre assisto e é um prazer estar aqui também. Para mim é uma honra falar aqui no programa, que tem tanta gente boa, né, que passa por aqui. E, assim, aqui na Trígono, queria deixar uma consideração final que a gente está bastante otimista, né, com as empresas que a gente investe. Em parte, claro que 100% da carteira não é commodity, né, mas uma parte considerável da carteira e a gente está bastante otimista com os papéis. A gente acredita que esse cenário de juros, ele deve dar uma arrefecida ali perto do ano que vem, né? Então, assim que ele der uma arrefecida, o mercado tende a voltar, né? É claro que um ano eleitoral provavelmente vai ser volátil, mas quem tem estômago e tem perfil de renda variável, agora é um ótimo momento para começar a olhar aí, tem muito papel descontado e às vezes quem não se sente confortável em ficar fazendo stock picking, né, tem diversos fundos aí que fazem isso. Então, acho que no geral é um ótimo momento para começar quem tem esse perfil de risco a olhar a Bolsa Brasileira. Maravilha, então. Esse foi o Yuzo Breyer aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e volte sempre. Valeu, Yuzo. Um abraço para você. Abraço. Valeu, tchau, tchau. É isso aí, esse foi o Yuzo Breyer da Trígono aqui com a gente. O pessoal da Trígono sempre muito solícito, a gente gosta bastante
desse bate-papo, né, sobre small cap, sobre empresas de commodity, cenário, enfim, todas essas questões que eles sempre acabam trazendo com bastante propriedade aqui pra gente. Daniel Morales, a gente está com o nosso próximo convidado já conectado aqui. Eu queria só dar um giro de mercado aí. Traga os números pra gente, por gentileza, Daniel Morales. Então, rapidamente, aqui a gente traz então o Ibovespa que vai subindo, e subindo 1,46% aos 103.432 pontos. Nas altas aqui a gente tem Melius subindo 8,13%, Pet subindo 6,57%, Hapvida com 6,06%, subindo também o Grupo Natura, 3R Petróleo, o Grupo Notre Dame Intermédica, PetroRio, Uzi Minas, Cosan, Lojas Americanas, Iguatemi, o BTGP, Petri 3, Petrobras, aqui estão subindo também, Americanas SA. Entre as baixas aqui a gente tem Marfrig com menos 2,38, Minerva com 2,14, caindo também BRF, Santander, JBS, B3, Bradesco, Ambev, Companhia Siderúrgica Nacional, também tem Copel caindo, Taesa, Embraer, Klabin e a Telefônica, né, a Vivo. O dólar está caindo agora 1,08%, é isso? 1,08% aos R$ 5,62, Felipe. Show, Daniel Morales. E lá nas bolsas internacionais, o S&P sobe 0,44%, a Nasdaq sobe 0,98% e o Dow Jones sobe 0,15%. Só uma atualização, Jerome Powell acabou de ser sabatinado, acabou a sua declaração lá ao Senado americano e a gente vai seguir acompanhando aqui, inclusive, as últimas informações e também as movimentações que essa fala aí trouxe ao mercado financeiro. Vamos então trazer o nosso próximo convidado, Merrana, sócio da FII Investimentos, está aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, prazer falar contigo novamente, Merrana. Boa tarde. Boa tarde, prazer falar com vocês de novo. Boa tarde a toda a equipe ouvintes aqui da BMC News. E aí, o que temos de bom no mercado de hoje? Pois é, era essa a pergunta exatamente que eu ia fazer para você, mas é o seguinte, a gente tá vendo a Bolsa Brasileira, né, fazendo um apanhado aí das últimas movimentações, depois de tanto cair, né, praticamente desde do meio do ano passado a Bolsa caindo, o mês de dezembro acabou sendo de alta, né, só que agora 2022 segue no patamar negativo novamente e hoje, né, nos últimos pregões, pelo menos a gente conseguiu ver alguma movimentação de alta. Hoje a gente está vendo essa movimentação. Mas eu queria saber como é que está a sua visão para esse ano, né? Os ativos estão muito pressionados com esse cenário macro, influenciando os ativos por aqui, o preço das eleições está colocando muita volatilidade ainda. Como que você está vendo todo esse cenário para esse 2022 que está apenas começando, né? Olha, acho que boa parte da pressão e do medo, né, do que a gente tem de risco e vulnerabilidade esse ano, sim, já foi precificado no ano passado. Isso diz respeito tanto à queda dos ativos na Bolsa, assim como na pressão que a gente viu na curva de juros futuros, né? Claro que em dezembro, já contextualizando essa retrospectiva recente, iniciou aí com aquela falsa sensação de talvez um rally, um último respiro de fim de ano que infelizmente não veio, e logo na primeira semana agora de janeiro de 2022, o mercado mostrou que assim tem tudo para ser um ano bastante volátil. Porém, o que pode assustar ou preocupar os investidores, a gente vê em dias como hoje, né, de um bom desempenho na Bolsa, não só na Bolsa doméstica, mas como nos mercados internacionais, onde a gente vê que assim não vai ser tão fácil derrubar muito a Bolsa brasileira. Claro que assim, que eventualmente preocupação com inflação, né, que hoje saiu ao fechamento de dezembro, mais uma vez acima do esperado, tiramos nota 10, né, no ano passado, como disse o Rodrigo Maia, fechando a inflação, infelizmente, aí nos 2 dígitos, mesmo tendo uma divulgação de inflação acima do esperado, ou mesmo com essa nova onda aí de variantes e de surtos, você vê que tem ativos no Brasil que parecem estar um pouco cansados de cair, ou mostrando pelo menos uma resiliência. Acho que até um segmento que a gente já conseguiu ver isso
na modalidade de fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários teve um excelente desempenho em dezembro, não caiu nessa queda recente, nessa volatilidade de começo de ano. E se você pegar algumas grandes empresas, principalmente as blue chips, as boas geradoras de caixa, ou mesmo o setor de commodities, como o pessoal da Trígono estava citando, na contramão de todo esse ruído que a gente vê no mercado, são ações que vêm apresentando e acumulando um bom desempenho. E acho que parte disso, de ter um bom desempenho frente ainda a um noticiário e a um cenário bastante prejudicado, se dá em função do desconto exagerado que foi precificado no ano passado, antecipando as preocupações que a gente tem aí para o ano de 2022. Legal. Mehana, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele falou agora há pouco ao Senado, né? Acabou faz poucos minutos aí aquela conversa que ele teve com os senadores e já refletiu desde o início, quando ele começou a conversar lá, na queda das bolsas americanas e também na baixa do dólar, pelo menos pontualmente. Como que esse movimento ele pode ajudar na valorização dos ativos aqui? Quais empresas que podem se beneficiar com esse cenário? Bom, na verdade, sim, eu acho que num cenário de pressão inflacionária internacional, ou mesmo de redução de estímulos, né? Teoricamente, todos os emergentes principalmente, ou todos os ativos de risco, digamos assim, teoricamente sai prejudicado, né? Mas acho que assim, tem uma linha tênue nessa análise, que às vezes o processo de tapering, que vem sendo bastante discutido no mercado já há mais de um ano, e que se intensificou essa aceleração por parecer que esse processo de estímulo está chegando ao fim, por parte principalmente do Banco Central americano, por mais que ele traga, ao mesmo tempo, uma preocupação de uma redução monetária mundo afora desses estímulos, ao mesmo tempo eu acho que ele tem o lado bom de que ele só está sendo retirado em função da aceleração que a gente viu na economia americana, em função de plenos empregos, né? Então, assim, Estados Unidos é um grande parceiro comercial, não só do Brasil, como de outros emergentes, como é o caso da China. Assim, isso é sinal de uma economia bastante aquecida lá fora, né? Claro que, assim, se a gente for fazer a análise mais direta, né, de uma redução de estímulos, eventualmente impactar no aumento do dólar, das moedas mais fracas, né, frente ao dólar, naturalmente empresas exportadoras, empresas cíclicas ou relacionadas ao mercado de commodities são as mais beneficiadas, ou são as diretamente beneficiadas, tá? Mas acho que assim, inclusive, acho que o mercado brasileiro, ano passado, sofreu tanto com preocupações domésticas, né? A gente teve tanto problema do Brasil que a gente acabou ficando menos vulnerável aos problemas internacionais. Então, assim, te diria que hoje o único problema que o investidor brasileiro teve que tratar nos últimos meses, infelizmente, não foi só o tapering, a redução de estímulos na economia americana, né? Então, o próprio ritmo de crescimento econômico no Brasil, a própria pressão inflacionária, curva de juros subindo, risco de eleição agora para esse ano. Então, assim, a gente teve problemas tão relevantes no mercado doméstico que eu te diria, tá, que é apenas um palpite, que isso nos deixou um pouco menos vulnerável à sensibilidade da redução de estímulos. Em contrapartida, mesmo com a taxa de juros nos Estados Unidos tendo essa perspectiva de alta, e mesmo com todos os problemas que a gente viu na economia brasileira no ano passado, tivemos uma entrada de capital estrangeiro recorde no ano, né? Então, um saldo bastante positivo, o que mostra que, assim, que o gringo, com a moeda onde está e com os preços de bons ativos brasileiros onde estão sendo praticados, ele ainda se interessa por investir no Brasil. Só mais um ponto também, nesse processo de preocupação de tapering, fundamentando aí por que hoje talvez a gente esteja um pouco menos sensível. A principal conta que é feita, né,
para se concluir que vai ter uma retomada de dinheiro para os próprios Estados Unidos em função dessa pequena alta de juros, normalmente é o spread que você tem de títulos soberanos, né, da economia americana versus títulos públicos brasileiros, por exemplo, né? O que acontece é que a gente teve uma alta tão expressiva na taxa de juros ano passado, que hoje eu te diria que a gente tem margem para, mesmo que as taxas em países de primeiro mundo suba, ainda está sendo praticado um spread que gera um prêmio para esse investidor permanecer com o capital num país emergente, né, como é o caso do Brasil. Então é o seguinte, Merrana, você falou aí que a Bolsa tem algumas empresas bastante baratas, que as commodities estão tendo aí um desempenho interessante, bastante importante, e que o investidor estrangeiro fez investimentos recordes aí aqui na Bolsa Brasileira no ano passado. Então essa conjuntura, esse cenário aí é que a gente estava falando aí outro dia sobre o famoso movimento Flight to Quality, né? Esse movimento aí, ele acaba sendo só do investidor estrangeiro, o investidor aqui brasileiro, ele também tem essa visão da bolsa barata, das commodities e tudo mais, e vai fazendo essa movimentação para essas empresas mais sólidas, essas empresas com mais de valor, que a gente chama assim. Na sua visão, talvez esse cenário é isso que esteja acontecendo também? Olha, acho que esse movimento, sim, de busca pela qualidade, né, ele já começou, nem começou esse ano, né, acho que já no segundo semestre do ano passado. Acho que quanto pior o cenário, né, em termos econômicos, mais o investidor busca algum tipo de defesa, e para o investidor que quer permanecer com o capital em renda variável, buscando aí um upside um pouquinho mais alto do que em ativos de renda fixa, em ativos tradicionais, uma das formas que ele tem de defender parte do seu portfólio, preservando essa alocação em renda variável, é focando em qualidade, até porque uma das principais defesas que a gente tem em cenários adversos, em termos de bolsa de valores, são empresas que são geradoras de caixa. Tá? Empresas que têm capacidade e resiliência para continuar gerando um caixa robusto, tá? Porque nada protege mais do que dinheiro no bolso, né? Dinheiro em caixa, dividendo distribuído, enfim. Tanto é que, se você for fazer um paralelo aí, pelo menos do último semestre, ou mesmo desse começo de ano, quando você vê empresas que são mais focadas em crescimento, né, em growth, que seriam o caso dos últimos IPOs ou mesmo do setor tech, essas empresas, no primeiro cenário adverso que a gente viveu no último semestre, apanharam muito mais do que empresas que são grandes geradoras de caixa, né? Então, assim, não digo que o investidor deve fazer essa troca e buscar qualidade necessariamente, mas sim que eles têm que estar atento e estar com uma posição que seja devidamente adequada ao seu perfil. Quem quer continuar com esse risco de bolsa, ciente de um ano mais volátil em função da eleição, mas não quer, num cenário adverso, comprometer com uma grande perda, uma fatia relevante do capital, ele tem que focar em qualidade. Já para o investidor que está aceitando o risco de setores mais descontados, como é o caso de varejo, como é o caso de construção civil, sabendo que são setores mais sensíveis aos riscos que ainda estão muito presentes, como alta de juros e inflação, em troca de um potencial retorno maior, até porque se o cenário melhorar de inflação e juros, provavelmente essas empresas subam mais do que uma blue chip, do que uma Petro, uma Vale, um Itaú. Enfim, a questão é você ter uma carteira que esteja preparada para todos os cenários, né? Que ela vai bem no cenário otimista e não vai tão mal no pessimista. Então, acho que essa busca pela qualidade, sim, isso tem acontecido, e acho que isso não é só no Brasil. Você vê que a alta de juros lá fora, para as empresas que precisam de um capital mais intensivo, como é o setor de tecnologia, isso na contramão a gente teve a Apple atingindo o valor histórico de 3 trilhões de dólares. Por quê? Porque até se discute se a Apple é uma empresa tech, né? Porque hoje ela é uma grande indústria de hardware, né? Por quê? Porque ela é uma grande geradora de caixa. Então hoje o investidor não vê na Apple simplesmente uma aposta de crescimento acelerado, mas vê uma empresa defensiva devido à sua capacidade de geração de caixa. Trazendo isso para a realidade brasileira,
se for ver as últimas divulgações de resultados, ou mesmo que a gente tem de perspectiva para esse ano, é o caso de Vale, é o caso de Petrobras, o próprio Itaú vem apresentando resultados robustos, enfim. Então a gente se sente um pouquinho mais tranquilo nesse ano aí de bastante volatilidade, em estar sentado em cima de ativos que tenham qualidade e gerem caixa independente do cenário. Legal. A gente, agora há pouco, falava sobre as small caps, né, com o Yuzo da Trígono, né? E, na sua visão, é possível fazer esse stock picking com empresas menores ou as blue chips são melhores para esses momentos instáveis? Na verdade, sim, é super possível. Acho que a partir do momento que você faz um processo de stock picking, né? E acho que o investidor, quando ele assume a responsabilidade de fazer esse stock picking, ele tem que estar ciente que isso carece aí de tempo, né? De um conhecimento, de você fazer realmente uma análise qualitativa dos ativos. E acho que se ele fizer isso, talvez hoje encontre oportunidades ainda mais sedutoras no mercado de small caps, até do que no mercado de blue chips. Se bem que se for fazer uma análise fundamentalista, uma análise de múltiplos, inclusive das grandes empresas da Bolsa Brasileira, ele também vai chegar à conclusão que ela está barata. A única questão é que essa análise fundamentalista, para essa escola que norteia aí o stock picking com uma visão de longo prazo, o investidor tem que estar ciente que esse estudo ele não precisa refletir as conclusões corretas sobre ele no curto prazo. Então, assim, não tem nada tão barato na bolsa que não possa cair mais, não tem nada tão caro que não possa subir mais. Então, assim, mesmo que você faça essa diligência, esse estudo de entrar em empresas com bons fundamentos, com bons resultados, ainda, a depender do cenário, vai exigir muita paciência. Por isso que, além da questão do stock picking, a questão da administração do recurso ela é fundamental. Né? Não simplesmente o que você vai comprar, mas quando você vai comprar, quanto do seu portfólio você vai expor nesse ativo, até para você manter caixa, para se o cenário piorar, você reforçar as suas convicções, que não devem ser alteradas aí simplesmente porque um ativo caiu em determinado período. Né? Essa revisão está muito mais relacionada ao balanço, à divulgação de resultados periódicas, do que necessariamente a movimentação de cotações ali no dia a dia. Tem uma pergunta aqui no nosso chat do Frederico Pinto de Souza. Ele fala o seguinte: uma eventual valorização do real, a gente está vendo o dólar caindo nesse momento, isso tornaria a nossa bolsa mais cara e com isso poderia abrir espaço para mais queda da bolsa? Olha, acho que assim, nessa análise, se você for fazer um comparativo mais longo, né? Então você pegar um comparativo histórico e nessa linha de dizer se a bolsa está cara ou está barata em função do nosso poder de compra em termos de moeda também, seria basicamente você pegar o índice Bovespa dolarizado, de falar que assim, para a gente voltar para a média, a gente ainda tem muito espaço, seja para a bolsa subir, seja para o dólar cair, antes da gente começar a virar essa reflexão de abrir espaço para novas quedas. Então, assim, cenário atual assim, tem muito mais espaço para altas do que para queda. Mesmo em termos de perspectiva, a gente ainda tendo um viés macroeconômico muito mais pessimista, de preocupações aí para o Brasil. Mas eu acho que é justamente essa relação risco-retorno, o fato de você ter muito espaço para subir e pouco espaço para cair, mesmo num cenário ainda adverso, é o que te dá uma margem de segurança, uma gordura para você ter uma relação risco-retorno atrativa para compra de ativos de renda variável, tá? Então, assim, quando a gente fala que está comprando porque está barato, porque tem bastante espaço para subir, a gente não espera que isso aconteça esse mês que vem, ou até o final do ano, antes ou depois da eleição, né? Então você tem que dar esse tempo para o mercado aí corrigir um pouco dessas distorções de preço que a gente vê hoje. Então, assim, acho que tem muito espaço, seja para o dólar cair, seja para a bolsa subir, antes da gente fazer essa reflexão se está caro e está abrindo espaços para maiores quedas. Eu acho que é essa correlação da nossa moeda, né? Está com uma moeda muito fraca e com um mercado bastante desvalorizado,
que hoje, assim, nos faz ter uma preferência maior por tomar risco doméstico. Então, assim, a gente está preferindo hoje tomar risco Brasil do que mandar dinheiro para fora, comprando bolsa americana quase na máxima histórica, com o dólar a 5,70, enfim. Então, estamos esperando uma janela um pouquinho mais oportuna para aumentar a nossa exposição ao mercado internacional. Então, eu tenho até um palpite, só para finalizar. Acho que, assim, é arriscado, isso não é uma recomendação de investimento, longe disso, até porque todo mundo fala quando os Estados Unidos vai parar de subir. Então, os Estados Unidos vem fazendo uma sequência aí de recordes, já não é de hoje, é de alguns anos, né? Uma das maiores sequências de alta histórica dos Estados Unidos, e vem acompanhado do crescimento econômico, mas eu acho que assim, há uma grande possibilidade de alguns emergentes, como é o caso de Brasil, China, que também apanhou bastante ano passado, terem uma performance em termos de mercado, em termos de valorização de ativos, melhor do que a de países que foram bem aí durante a pandemia, como é o caso dos Estados Unidos, alguns países da Europa, enfim. Maravilha, então. Quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Até uma próxima, então. Um abraço. Boa, eu que agradeço aí o convite e contem sempre conosco. Valeu, bons investimentos a todos que estão nos assistindo. Um abraço. Abraço. Valeu, bons investimentos para você também. É isso aí. Pessoal, seguimos aqui então com a nossa programação. Esse é o BMC Market, agora 3 horas e 10 minutos. Daniel Morales, sabe que eu estava lendo o nosso chat agora e é interessante. O Helder falando assim, BRF está corrigindo, Felipe? Sim, está corrigindo. Quando sobe fala que é foguete, que vai para cima. Quando cai, Daniel Morales, está corrigindo, tá nesse movimento aí de correção. Não está caindo. Assim. Não, mas eu acho interessante, eu acho legal isso. Eu acho legal. Vai para a correção, abre espaço para mais aportes para quem já estudou o ativo, para quem está a fim de entrar no ativo, abre espaço, né? Quando cai, é espaço. Não é verdade? Muito bem. Quem mais que está caindo além de... Quer dizer, quem mais está corrigindo, Daniel Morales, além de BRF? Você está com acesso aí às correções do dia de hoje? Estou aqui eu estou até levantando para ficar, para não cair aqui também. Não, você não cai, você vai corrigir. Acabei de corrigir. Estou corrigindo a postura aqui. Corrigir a postura. Boa. Vamos dar uma olhada aqui, então, dar um giro aqui nos nossos números. Vamos lá. O Ibovespa aqui tá subindo, tá? 1,38, deu uma caidinha agora, né? Tava com 46, agora tá com 38, 103.347 pontos. Vamos às altas aqui, a gente tem aqui Melius subindo 7,32, Apvida 6,49, Pet 5,93, Natura 5,73, Notre Dame Intermédica aqui com 5,57, 3R Petroleum com 5,33, PetroRio com 5,02, Cosan também subindo, assim como Iguatemi, Petri 3, a Petrobras subindo também, Usiminas, BTGP, Lojas Americanas e Petri 4 também, a Petrobras também subindo. Entre as baixas aqui a gente tem Marfrig com menos 2,42, Minerva 2,25, BRF 2,17, Santander 1,17, JBS com 1,14, Klabin 1,11, Companhia Siderúrgica Nacional com 1% de queda, recuando também Locamérica, Braskem, Embraer, Ambev, Copel, B3 e a Vivo também. O dólar agora está caindo 1,13% agora com R$ 5,62, Felipe Nascimento. Ô Morales, eu estava dando uma olhada no fechamento das bolsas europeias, né? As bolsas europeias que estavam em tom positivo desde manhãzinha, quando eu estava fazendo o pre-market com o Guga Almeida. DAX na Alemanha fechou em alta de 1,10, FTSE no Reino Unido em alta de 0,62, CAC na França com alta de 0,95, o índice Eurostoxx fechou com 0,99 de elevação. E aí, lá nos Estados Unidos, seguimos nesse tom altista, tá? Dow Jones com alta de 0,11, S&P alta de 0,45 e a Nasdaq com uma alta de 0,96%, as bolsas animadas hoje
E ainda bem que está contaminando a Bolsa Brasileira, porque depois de ontem, né, a gente viu a Bolsa caindo 0,75, quase que a gente conseguiu aí, fechar a semana, o mês, né, fechar o mês aí com 0-0, mas ainda não foi dessa vez. A gente ainda precisa subir bastante, porque no consolidado agora de janeiro, Morales, está caindo 1,39 a Bolsa, tá? Depois de subir a Bolsa 2,85 em dezembro, agora em janeiro caímos 1,39. Vamos ver, né? E a pergunta é, será que a gente fecha hoje no positivo? Se não acontecer nada muito grave, para perder 1,40 daqui, ó, 3,15 até as 6, pô, tem que estourar alguma guerra aí, né? Tudo é possível. Claro, não tô falando. É raro, mas acontece muito. Sim, mas do jeito... Na realidade aconteceu outro dia já, sim, né? é porque assim, né? A gente olha para as bolsas internacionais, lá tá beleza. Geralmente a gente acaba seguindo esse tom. Pô, dólar para baixo, bolsa subindo, bolsa internacional em alta também. Ou seja, tá um clima agradável, né, para a bolsa. Agora, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer quando é Brasil o nome. Brasil é Brasil. Mas a gente vai ficar ligado aí na programação. Vamos ver o que Débora Oliveira e Rafael Lara trazem pra gente no Top News no fechamento do mercado. A gente vai ficar de olho aqui para saber. Vamos aguardar. Como que eles vão fechar esse mercado aí. Esse mercado que a gente tá entregando bem, com 1,40, Daniel Morales. Vamos ver como é que vai estar amanhã. A gente fala sobre isso amanhã. Valeu, então. Vamos encerrando aqui, Morales. Um abraço para você. Estaremos juntos novamente amanhã a partir das 2 horas. Valeu, Felipe. Um abraço para você. Um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui a BMC News. Não se esqueça de se inscrever e também dar aquele like. Tchau. É isso aí. Um abraço para você, Daniel Morales. Um abraço também para todo mundo que está nos acompanhando. Eu volto amanhã e você fica agora com o Alexandre Cabral e o programa Cenários. Imperdível. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.